Boa noite, companheiros. Com imensa satisfação que estamos mais uma vez aqui iniciando as atividades desta noite. E hoje nós teremos a contribuição dos companheiros Heraldo Horato, ele é de Santa Teresa, residindo em Santa Teresa, Espírito Santo, e Cleide Arraes, da do Rio de Janeiro. Desde já gostaríamos de agradecer a colaboração de vocês e os nossos amigos internautas, onde estiver, que possam sentir acomodados e confortados pelas vibrações emanadas do alto, do Divino Mestre Jesus. Heraldo e Cleide, eles são voluntários do Centro do CVV Virtual, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele atende em todo o Brasil, por ligação gratuita, através do telefone 188. Hoje, eles discorrerão sobre o tema Setembro Amarelo, Movimento de Prevenção do Suicídio. Para darmos início às atividades, vamos ler uma mensagem preparatória. Essa mensagem é do livro Amigo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo tema é Ante o Suicídio. Se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete o infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer. Na hipótese de haver arremessado um projétil sobre si, ingerido esse ou aquele veneno, recusado à vida pelo enforcamento ou provocado ou procurado extinguir as próprias forças orgânicas por outros meios, indubitavelmente arrastará consigo as consequências destes atos e se lhe configurarem no próprio ser na forma de chamados complexos de culpa. Entendendo-se que a morte do corpo denso é semelhante a um sono profundo de que a pessoa ressurgirá sempre. É natural que esse alguém penetre no mundo maior na condição de vítima de si mesmo. Não nos é lícito esquecer que os suicidas na espiritualidade não são órfãos da misericórdia divina, e por isso mesmo inúmeros benfeitores lhes propiciam o socorro possível. Entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los de imediato no tratamento da recuperação, que na maioria das vezes lhes custará longo tempo. Ponderando quanto ao realismo do assunto, por maiores que se façam as dificuldades do caminho, confia em Deus, que em te criando a vida saberá defender-te e amparar-te nos momentos difíceis. Observa que não existem provocações sem causa. Observa que não existem provações sem causa. E em razão disso, seja onde for, estejamos preparados para facear os resultados de nossas próprias ações do presente ou do passado, em nos referindo às existências anteriores, ciente de que não existem problemas sem solução, por mais pesada a carga do sofrimento, em que te vejas, consegue à frente trabalhando e servindo, lançando um olhar para a retaguarda, modo carregando fardos de tribulações muito maiores e mais constrangedores do que os nossos. O melhor meio de nos pronunciarmos, de nos premunirmos na terra contra o suicídio, será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia, porque o trabalho invariavelmente dissolve quaisquer sombras que nos envolvem a mente. E, por fim, consideremos nas piores situações em que nos sintamos que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, em nos assinalando os propósitos da regeneração e melhoria
nos sustentará também hoje. Após, meus irmãos, ouvirmos essa mensagem, vamos colocar os nossos pensamentos, levar nosso pensamento ao plano superior, para agradecermos ao Pai pela nossa existência, agradecermos ao Pai pela nossa vida, agradecermos pela oportunidade, mais uma vez, trabalhar na seara do Mestre. Pai de bondade, Jesus, Mestre amigo, Espíritos companheiros que nos auxiliam, nos amparam a todo instante. Mais uma vez, agradecemos pela oportunidade, agradecemos por esse momento de poder estar estudando um pouquinho mais do Evangelho, um pouquinho mais dos seus ensinamentos, que possamos nós aprender um pouquinho, colocarmos em prática cada instante da nossa vida, que possamos todos nós seguirmos firmes na caminhada em busca do nosso objetivo, em busca da regeneração, em busca de voos mais altos que o Mestre tem preparado para nós. Obrigado, Senhor, e esteja conosco durante as atividades da noite e para todo sempre. Que assim seja. Como eu já citei anteriormente, temos a companhia de Heraldo e Cleide, mais uma vez reforçando, eles discorrerão sobre o tema Setembro Amarelo, movimento de prevenção do suicídio. Então, é com vocês, Heraldo e Cleide, a palavra. Pode sentir à vontade. Queridos amigos, muito boa noite a todos. Gratidão muito enorme por estar compartilhando aqui com vocês desse espaço de convivência com os amigos do Alexandre Drummond, levando aqui o meu abraço ao Célio e também ao Ademir, ao senhor Itamar, né? Já que nós não temos nos encontrado muito em função dessa pandemia. Eu vou passar para a Cleide, para ela dar o boa noite também, e a gente vai explicar aqui a metodologia. Eu devo fazer uma fala aí em torno de, no máximo, 30 minutos, depois ela vai complementar com algumas informações importantes também acerca do CVV, e, havendo um tempinho, a gente gostaria de otimizar aí no final, deixar uns 5 a 10 minutos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser retirar, a gente vai estar à disposição de vocês. Cleide, seu boa noite e depois nós vamos começar. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por esse convite, né? De passar a mensagem do CVV, o trabalho do CVV, que é um trabalho de amor, né? Para uma casa de amor. E eu estou muito honrada de estar aqui, contando sobre a história do CVV, né, sobre o trabalho, como a gente trabalha, e eu espero que vocês fiquem bem esclarecidos e que no final se sintam tocados com o nosso trabalho e até se interessem também a entrar para a nossa família CVV como voluntários. Vamos ver. Muito obrigada, tá, pelo convite. Gente, então nós vamos começar aqui, né, sem mais delongas, e daqui a pouquinho a Cleide vai estar aí de volta com vocês, ok? Renovando mais a minha satisfação aqui, uma vez mais, de estar junto com todos vocês, né? Eu gostaria de iniciar pensando nesta noite de hoje, né, como uma noite muito importante para a gente, e lembrando aqui Francisca Júlia, uma poetisa do final do século XIX, início do século XX, que falava exatamente assim sobre a noite, na sua poesia intitulada A Noite. Eis-me a pensar enquanto a noite envolve a terra. Olhos fitos no vácuo, a amiga pena em pouso. Eis-me, pois, a pensar, de antro em antro, de serra em serra, ecoa longo um réquiem doloroso. No alto, uma estrela triste a pálpebra descerra, lançando noite adentro o claro olhar piedoso. A alma das sombras dorme e pelos ares erra, um mórbido langor de calma e de repouso. Em noite assim, de repouso e de calma, é que a alma vive e a dor exulta, ambas unidas, a alma cheia de dor, a dor cheia de vida.
é que a alma se abandona ao sabor dos enganos, antegozando já quimeras pressentidas que mais tarde hão de vir com o decorrer dos anos. Essa poesia de Francisca Júlia da Silva Münster, ela é do movimento parnasiano brasileiro, né, dos finais do século XIX, início do século XX, e Francisca Júlia foi considerada a poetisa do parnasianismo, né, pela crítica na época, considerada a principal poetisa do parnasianismo. No lançamento dos seus primeiros poemas em jornais da época, houve, a gente vê na história, até um certo rebuliço, porque não se acreditava muito que fosse dela. Então, alguns poetas contemporâneos dela, como Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e o próprio Olavo Bilac, se acusavam entre si de que algum deles era o autor desses poemas de Francisca Júlia. E, depois de muita confusão, um outro, até para responder ao poema de Francisca Júlia no jornal, criou um próprio pseudônimo de uma mulher também, para rebater, achando que o colega estava brincando, e somente depois, mediante uma carta de um irmão dela, é que foi esclarecido que realmente esse poema era de autoria de uma mulher, né? As mulheres, desde essa época, muito discriminadas, vamos dizer assim. Eu estou trazendo isso para vocês, porque vocês vão saber quem é Francisca Júlia, a mulher que deu nome a esse hospital psiquiátrico que hoje está erguido em São José dos Campos, em São Paulo. É um hospital construído pelo CVV em 1972, mantido por ele, que atende a cerca de 100 leitos de psiquiatria, inclusive pelo SUS. Então, vamos ouvir aqui. Hoje, o hospital é também considerado um dos segmentos do CVV. Ele se chama CVV Francisca Júlia. Aí vamos ver aqui como tudo isso aqui começou, gente. O nosso trabalho, o trabalho que o Centro de Valorização da Vida desenvolve hoje, quer dizer, para chegar até como chegou, ele começou em 1962. Foi um trabalho formado por voluntários, oriundos da Federação Espírita do Estado de São Paulo, tinham terminado uma escola de aprendizes do Evangelho, e recebeu do dirigente da escola um envelope. E nesse envelope tinham lá, quando abriram, né, o envelope, encontraram as estatísticas dos suicídios que já aconteciam na década de 60 no município de São Paulo. E esses alunos, então, da escola, recém-saídos da escola, resolveram criar um trabalho, desenvolver um trabalho, ou fazer a campanha de valorização da vida, que depois se transformou no Centro de Valorização da Vida. Então, começou na Federação Espírita do Estado de São Paulo, com um telefone, uma mesa e 17 voluntários. Então, podemos ver por aqui, né, que temos bastante coisa em comum, né? Desde o início do CVV, em 1962, nós sabemos que ele começou também um trabalho a partir de ações de voluntariosos, de pessoas voltadas ao bem, como todos que estão aqui nesse momento, tenho certeza, né, nesta sala. Nós vamos iniciar agora a nossa fala, né, e eu gostaria de lembrar a todos que na terça-feira, dia 22 de setembro, às 10 horas e 31 minutos, começa a nossa primavera. A primavera, ela tem um sentido muito forte com a vida, tem uma conexão muito forte com a vida.
não só a vida das flores e plantas, mas como a vida dos bons sentimentos que ressurgem dentro da gente. E é deles que a gente pretende falar aqui na noite de hoje, desses sentimentos positivos, sentimentos que vão dar um sentido à nossa vida. Aquele mesmo sentido que foi procurado e encontrado pelo psiquiatra austríaco Viktor Frankl, quando caiu prisioneiro durante a Segunda Guerra Mundial. Ele, naquele instinto de sobrevivência que nos permeia todos, porque nós sabemos que nós temos essa força, essa vontade de viver, ainda durante a separação dos homens e mulheres e crianças, ele que tinha menos de 18 anos, mas tinha estatura avançada, a sua mãe e seus irmãos pediram que ele dissesse que tinha mais de 18 anos, então ele foi separado para um lado de um trem que não seria o trem daqueles que estavam indo direto para a câmara de gás, porque as crianças e as mulheres, naquele momento, não serviriam para trabalhar. Então, foi a primeira sobrevivência dele, quando ele conseguiu entrar naquele vagão de homens trabalhadores. E, a partir dali, a partir da manutenção dele no campo de concentração, com todo tipo de dificuldade, com os trabalhos forçados, ele construiu na sua mente todos os mecanismos possíveis e imagináveis para manter a sua vida. Então, ele relata isso no seu livro, Em Busca de Sentido, que tudo fazia para que não entrasse na mesma onda mental dos seus colegas de campo de prisioneiro, porque muitos não resistiam e, comumente, era muito comum, diariamente, alguns se suicidavam para não enfrentar aquelas atrocidades. Num dos principais trechos do seu livro, ele relata que, pela madrugada, eles saíam sempre daqueles abrigos onde ficavam e caminhavam para um local de trabalhos forçados, sob a mira de fuzis. Naquela caminhada, alguns já muito fracos e a temperatura muito fria, abaixo de 0 graus, alguns tombavam. E já existia uma regra fixa de que aqueles que tombavam ficavam pelo caminho, porque os soldados não tinham tempo a perder. Quem caía era fuzilado ali naquele momento. E Viktor Frankl construiu um mecanismo para que ele não tivesse nenhum problema nessa transferência pelo pátio. Então, ele sempre imaginava, quando estava marchando ali sobre a mira dos fuzis, que ele estava marchando numa parada militar e que a sua família, a sua esposa, todos estavam na beira da calçada o aplaudindo. Este era o mecanismo que ele criou para manter a sua vida e se manter dentro daquele campo de concentração. Levado a efeito isso, ele acabou sobrevivendo no final da guerra, foi libertado juntamente com outros que sobreviveram. Posteriormente, ele se radicou nos Estados Unidos e seguiu escrevendo muito a respeito disso e criou uma própria forma de pensar que hoje é conhecido como logoterapia, que é uma terceira força da psicologia, depois de Freud, depois de Jung e Adler. A logoterapia tem um grande sentido aí também. Colocado isso, nós vamos entrar propriamente no nosso tema do Setembro Amarelo, né, para explicar para vocês o que vem a ser esse movimento. O que é o Setembro Amarelo? Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio que foi iniciada em 2015. Ela tem o objetivo de conscientizar a todos sobre a prevenção do suicídio e dar visibilidade à causa, ou seja, fazer com que nós possamos discutir e lembrar que isso existe, não é um tema que pode ficar escondido debaixo do tapete. O mês de setembro foi escolhido para essa campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Isso foi definido pela OMS, a Organização Mundial de Saúde,
juntamente com a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, associação esta que foi fundada no ano de 1960. Então, gostaríamos de lembrar, fazendo uma referência àquele nosso vídeo, que apenas 2 anos depois, em 1962, foi fundado o CVV no Brasil, né? Como vimos lá, com apenas 17 voluntários, uma mesa e um telefone. O CVV hoje conta com mais de 4.000 voluntários em todo o país, é considerado pelo Ministério da Saúde a maior ONG do Brasil nessa área voluntária, e esses 4.000 voluntários estão espalhados em mais de 100 postos de atendimento em todo o país, todos os estados, todo o país. Nós recebemos, durante o ano de 2019, aproximadamente 3 milhões de ligações mensais, o que implica aí 250 mil ligações por mês, com uma tendência de que esse número aumente muito agora durante esse ano de 2020, em função da pandemia, desse recolhimento, desse isolamento, onde aumentou muito a necessidade das pessoas, né, de falarem, de conversarem, e, felizmente, também aumentou bastante a oferta de voluntários que vem se juntando a nós nessa nobre causa. O Setembro Amarelo é uma iniciativa, então, do CVV, Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Durante todo o mês de setembro, várias ações são realizadas a fim de sensibilizar a população para os sintomas desse problema. É preciso entender que o suicídio é uma questão de saúde pública também, né? E como se pode fazer parte desse movimento do Setembro Amarelo? Existe uma tendência, agora foi mais dificultada pelo momento aí pandêmico, mas de iluminar prédios, sobretudo prédios públicos, né? Iluminar de amarelo, colocar os refletores, monumentos como o Elevador Lacerda em Salvador, o Cristo Redentor no Rio, promover debates, palestras e rodas de conversa sobre o suicídio, como esta que nós estamos promovendo aqui agora, abrir espaço para discussão sobre a prevenção. É muito importante que a gente saiba que a prevenção ela existe e que os suicídios podem ser evitados, e uma das formas mais eficazes de fazer isso é falando sobre ele, oferecer apoio, né? E demais atividades que hoje nós vemos fazendo pelo Brasil afora, com muita sorte, com muito apoio da mídia organizada. Nós precisávamos entender um pouco o suicídio, por que ele ocorre, como que ele ocorre, para aqueles que não têm familiaridade, né? O suicídio pode ser definido como um ato realizado pelo próprio indivíduo cuja intenção seja a morte, de forma consciente, intencional, usando um meio que acredita ser letal. No entanto, existe um consenso entre nós que militamos nessa causa de que ninguém quer tirar a própria vida. Na verdade, quando alguém desfecha um ato desse de suicídio, ele está querendo dar fim à sua dor, à sua opressão. O psiquiatra Augusto Cury diz que nós temos 10 trilhões de células no corpo humano, mas que nenhuma delas quer morrer. É uma verdade, nenhuma dessas células quer morrer. Todos nós queremos sobreviver porque nós temos as nossas pulsões de morte, como dizem os psicanalistas, mas temos muito mais forte a nossa pulsão de vida. Então, neste momento dessa decisão, o que o suicida quer fazer é um ato de comunicação. Ele quer comunicar aquela angústia, aquela opressão, aquele sentimento que ele está tendo e que ele não teve vazão, ou seja, ele não teve oportunidade de abrir e falar aquilo com ninguém. Não foi lhe dado esta chance. Quem se mata, então, na realidade, tenta se livrar da dor, do sofrimento, que de tão imenso parece insuportável. Então, é uma ideia dele que, se suicidando, estaria se livrando desse sofrimento.
Durante muito tempo, o suicídio foi considerado um grande pecado, talvez o pior deles, né? Por essa razão, as pessoas ainda têm medo e vergonha de falar abertamente sobre o assunto. Ainda existe, infelizmente, um tabu muito grande com relação ao suicídio e que a gente procura, graças a Deus, nos últimos anos, desmistificar aqui no Brasil para que seja falado. E quando a gente diz falar sobre suicídio, nós estamos falando não comentar a morte de alguém, as circunstâncias dessa morte, mas falar principalmente, previamente, sobre a existência, sobre a possibilidade do suicídio e também as possibilidades de fazer a sua prevenção. Porque a gente sabe que o suicídio afeta todas as camadas da sociedade. Ele afeta indivíduos de diferentes origens, de classes sociais, idades, orientações sexuais, identidade de gênero diferente. Nós vimos isso não somente no Brasil, como pelo mundo afora, como vez por outra, alguma personalidade de muita proeminência internacional se suicida. Então, ele não é privilégio de ricos nem de pobres. Vários motivos podem levar alguém ao suicídio. Normalmente não é um motivo único, é sim um conjunto de situações. Nós vamos abordar aqui algumas situações que podem ocorrer, né, e que podem caminhar para uma situação de suicídio, né? A perda do emprego. Nós vemos que neste momento aí de retração da economia está ocorrendo em larga escala. Então é uma possibilidade. Queria deixar bem claro aqui que não significa que todos que perdem o emprego se suicidam. Nós estamos falando de um conjunto de situações que, eventualmente associadas, pode levar a essa pessoa uma ideia suicida e um grande desengano na sua vida. As crises políticas e econômicas, essa agora decorrente do desemprego, está gerando também uma grave crise econômica, uma crise política também, que dá muito desalento para o cidadão, né? A discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Essa daí é bem patente, a gente vê, vez por outra na mídia, que alguém pertencente a esse grupo de pessoas se suicidando porque inicialmente foi discriminado, eventualmente foi pressionado e não resistiu e se suicidou. As agressões psicológicas ou físicas, e aqui a gente gosta sempre de lembrar que as agressões físicas, elas são muito visíveis, né? A pessoa vai lá para o departamento médico legal e faz aquele famoso exame de corpo de delito para verificar e checar uma agressão física. Mas as agressões psicológicas não são passíveis de exame de corpo de delito. Então, a gente tem que ter muita atenção com ela, quer seja sobre crianças, quer seja sobre adultos, porque ela pode causar um desequilíbrio emocional muito grande em quem sofre essa agressão. Nós temos ainda uma causa muito importante, que seria o sofrimento no trabalho. E o sofrimento no trabalho está associado, basicamente, né, aquelas pressões, né, aqueles assédios que às vezes são constituídos no calar ali dos ambientes mais sigilosos, principalmente o assédio moral e também o assédio sexual, que com certa continuidade pode levar a pessoa para uma situação complicada. A diminuição ou ausência do autocuidado. Esse é um ponto para nós observarmos nos nossos familiares, nos nossos amigos, quando ele começa a não ter mais cuidado com o corpo, com as vestes, um certo abandono, né, da sua própria identidade. Os conflitos familiares, vale lembrar que neste momento agora em que todos vivemos, eles se intensificaram de certa forma, porque nós não estávamos habituados, né, àquela convivência de 24 horas com todos os entes mais próximos ali, e fatalmente esses conflitos que sempre existiram de uma forma, pelo menos, razoável, eles se intensificaram, sim, e isso é relatado diariamente para a gente, os conflitos familiares. Também a perda de um ente querido, é uma coisa que causa uma tristeza muito grande, o luto. Nós sabemos que hoje, na data de 18 de setembro, o Brasil ultrapassou os níveis de 135 mil óbitos. Isso é uma coisa muito impressionante
para os números que a gente estava acostumado a acompanhar aí por todos os tipos de morte, né? Bateram todos os recordes. E dificilmente hoje, no hall dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, nós não vamos ter alguém que teve um parente, um ente querido perdido aí pela pandemia. A doença mental também é um fator que, se não tratado adequadamente, não tratado no início, ela pode caminhar, sim, para uma situação de suicídio quando ela é descontrolada e quando ela não é acompanhada devidamente, de perto, né? Temos também causas de muitas dores, essas doenças crônicas, as doenças incapacitantes, aquelas doenças que perduram durante longos anos, que fazem com que a pessoa possa imaginar, às vezes, que seria melhor pôr fim à vida do que permanecer com aquele sofrimento contínuo. Por fim, nós queremos listar aqui o livre acesso a agrotóxicos, que ele é muito recorrente nas zonas rurais e associado a um outro fator, que é um fator agravante para o suicídio. Geralmente, as zonas rurais, em todo o país, elas são de baixa densidade demográfica. As pessoas moram geralmente longe uma das outras, são pequenas propriedades. Em determinadas cidades, onde a média etária é mais alta, você tem muita gente na roça, vamos dizer assim, né, com idade já acima de 70 anos, e, sobretudo, no inverno, nas condições mais adversas, onde se sai menos de casa, essas pessoas ficam muito solitárias, ficam muito sozinhas. Isso é um fator muito sério, porque, estando na solidão, estando sem alguém para conversar, estando com esse acesso muito facilitado ali, dos agrotóxicos, dos venenos, pode tender a utilizar isso para dar fim à vida. E nós queríamos aqui lembrar alguns sinais de que uma pessoa pode estar pensando em suicídio. É importante que a gente esteja antenado para isso, porque às vezes são sinais bem comuns que a gente não imagina que pudessem ocorrer, mas que ocorrem sim, e alguns deles seriam, por exemplo, o isolamento. Não o isolamento no tempo de pandemia, porque o isolamento agora é comunitário. Todos nós mesmos estamos aqui, a Cleide no Rio de Janeiro, o Célio em Colatina, eu em Santa Teresa, nós estamos isolados nas nossas casas. Mas aqui eu me refiro àquele isolamento feito em tempos normais, quando a pessoa não quer sair de casa, quando a pessoa fica presa dentro de um quarto, fica presa dentro de um ambiente e não quer sair. As mudanças muito marcantes de hábitos também seriam um item importante, quando a pessoa deixa de fazer aquilo que habitualmente ela fazia, quando há uma perda de interesse por atividades que gostava, por exemplo, de academia, de fazer uma atividade cultural, uma atividade social, uma atividade acadêmica, e aí começa a se afastar de tudo isso. Este é um sinal que a gente precisa detectar. O descuido com a aparência, nós já falamos aqui também, né, que é uma coisa bastante relevante. A piora do desempenho na escola ou no trabalho, aí uma atenção toda especial para os jovens, né, quando começam a se desinteressar pelos estudos e não vê mais sentido, ou alguém que começa a faltar muito trabalho, que está com problemas pessoais. Isso são todos sintomas que a gente poderia detectar como caminhando aí, causas que poderiam levar ao suicídio, né? Alterações também muito recorrentes ou repetitivas no sono e no apetite. Importante lembrar que durante a pandemia, acho que cada um de nós teve num momento ou em outro alteração no sono e no apetite, mas nós falamos aqui de alterações recorrentes, aquela pessoa que diz que já não consegue mais dormir, né? E existem as frases que podem indicar necessidade de ajuda. São frases que, às vezes, soltas fora de contexto, a gente não percebe, não capta. Mas a gente, se ficar bem antenado, você vai ver quando alguém te disser assim: eu preferia estar morto. Quer dizer, é uma frase muito forte que carrega um sentimento muito pesado também. Eu quero desaparecer, né? Às vezes a pessoa fala sem mais nem menos, não quero desaparecer, mas isso aí pode indicar um sentimento, uma vontade ali na frente
desaparecer mesmo, eu vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, naquele sentido que não quero incomodar mais, eu estou sendo um peso aqui, por exemplo, seria uma frase muito associada a uma pessoa mais idosa, vivendo numa casa e dizendo que se sentindo, às vezes, um peso dentro da família, né? Eu queria poder dormir e nunca mais acordar. Esse sinônimo está bem patente, dormir e não acordar seria morrer. É inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar. Então, algumas dessas frases, às vezes, a gente ouve durante os nossos atendimentos telefônicos, porque é bem verdade e é bom que se diga, não se liga para todos os dias para o CVV pessoas que estejam com um suicídio que a gente chama em curso, a pessoa com um revólver na mão, um veneno. Mas as pessoas ligam por diversos motivos, desses que a gente citou, que podem levar ao suicídio. Geralmente a solidão é muito grande e as perdas, né? As perdas e a solidão são motivos que podem levar a isso daí. E o que nós podemos fazer aí para fazer a nossa parte? É preciso perder o medo de se aproximar dessas pessoas e oferecer ajuda. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? A pessoa pode, nesse momento, sentir uma certa abertura para desabafar, como desabafam no nosso telefone 188. E tem aquelas pessoas que, naturalmente, são mais fechadas, são mais... não tem muita expansividade, e que talvez, se você der esse toque, você não quer conversar, ela possa falar, mas talvez, se você não se aproximar e falar antes, ela também não fale. Então, isso é por isso que a gente tem que tomar iniciativa. E se ela falar, nessa hora, ter alguém para conversar pode fazer toda a diferença para ela, e a gente tem certeza que faz sim. Encontrar um momento na nossa vida, um tempinho, em um lugar calmo para falar sobre suicídio com essa pessoa. Porque se ela está já manifestando essa tendência, é importante que a gente fale, mas de forma bem sóbria, bem madura, de uma forma assim muito discreta também, sobre o suicídio, né? Ainda no que fazer, o que a gente pode? Incentivar a pessoa a procurar ajuda de profissionais de serviço de saúde mental, de emergência, ou apoio em algum serviço público, tem vários deles por aí. Podendo, é interessante que a gente se ofereça para acompanhar essa pessoa nesse atendimento, principalmente se percebemos que ela está muito fragilizada, seria muito importante acompanhá-la. E ficar em contato para acompanhar como a pessoa está passando e o que está fazendo. Então, hoje temos muita facilidade na tecnologia de passar uma mensagem de telefone, de ligar, e seria muito importante fazer esse contato continuamente. O que a gente deveria fazer para lidar, né? O que a gente deve fazer ao movimento, dos objetivos do Setembro Amarelo, é trabalhar com a prevenção. E a primeira medida preventiva é a educação. É preciso perder o medo de falar sobre o suicídio, falar sobre o assunto, esclarecer as pessoas, conscientizar as pessoas e estimular esse diálogo. Estimular nas escolas, nas associações de classe, nas universidades, em todos os lugares onde for possível, nas ONGs, que seja falado sobre isso. Saber reconhecer também é muito importante para a prevenção esses sinais de alertas, que pode ser esse o mais importante passo. Aqueles sinais que a gente mostrou ali anteriormente, é preciso que a gente tenha mais ou menos eles em mente para reconhecer quando a pessoa fala: eu estou com vontade de desistir, nada dá certo na minha vida. Então, esse é um sinal muito importante que a gente tem que reconhecer. Uma pessoa em sofrimento pode dar esses sinais e eles devem chamar a atenção de seus familiares e amigos próximos, sobretudo se muitos desses sinais se manifestam ao mesmo tempo, aquilo que a gente falou, não somente um daqueles, mas alguns daqueles sinais vindo em paralelo. E nós temos uma parte bastante importante também, a Cleide vai falar mais adiante para vocês, mas eu vou só abrir essa fala aqui, que é a pós-venção do suicídio. A gente fala muito em prevenção, mas a pós-venção seria aquele tratamento daquela pessoa que fez a tentativa ou dos familiares daquelas pessoas que conseguiram
concluir essa tentativa, e os familiares ficam sempre com aquele sentimento de culpa associado ao luto. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não vi? Então, a Cleide vai falar depois. Nós temos um importantíssimo trabalho feito por um segmento do CVV no Brasil, que é o CVV Comunidade. O CVV Comunidade, ao contrário do nosso trabalho aqui, que é um trabalho eminentemente por telefone, o CVV Comunidade atua e vai nas comunidades, reúne as pessoas num tipo daquele, como se fosse um alcoólico anônimo, e ele reúne para conversar sobre a pós-venção. Eu estou encerrando aqui a minha parte, né? Todos podem ser divulgadores dessa importante causa, que é o Setembro Amarelo, e há diversos canais disponíveis em qualquer forma de contato com o CVV. Quem precisa de ajuda é atendido por um voluntário, com respeito, com anonimato, que guardará estrito sigilo sobre tudo que for dito e de forma gratuita. Tem sempre um voluntário pronto, com muito amor e solidariedade, para atender quem procura o CVV. A minha parceira, Cleide, voluntária também, vai dizer agora para vocês como você pode entrar em contato com o CVV, né? É isso aí, Heraldo. Quem pode entrar em contato com o CVV, né? Qualquer pessoa pode entrar em contato com o CVV. Não necessariamente a pessoa que está em depressão, a pessoa que está pensando em suicídio, não. Qualquer pessoa que passa por uma situação de uma dor muito pesada, de um sofrimento muito pesado, emoções fortes, né, sentimentos fortes, essa pessoa pode ligar para o CVV para desabafar, para conversar, organizar as ideias, tá? Então, o contato é livre, não só pelo telefone, mas pelas outras formas outras modalidades que o CVV tem, que eu vou explicar para vocês. O CVV, ele disponibiliza as modalidades de telefone, chat, e-mail e os postos. E você vai entrar em contato com aquela modalidade que mais se sintonize com você, no seu momento, com o seu perfil, né? Nós somos do CVV virtual pelo telefone 88, né? A gente, eu e Heraldo, a gente trabalha nessa modalidade no 88, que é a modalidade onde a pessoa pode conversar com um voluntário do CVV ligando para esse número. Esse número como é um serviço de saúde pública, igual o 190, o 192, né, o 190 Polícia, o 192 SAMU, então o 88 é um serviço de utilidade pública, então é de graça, e abrange todo o território nacional, então qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode entrar em contato pelo 188, assim como os voluntários, né, nós que estamos do outro lado, também somos espalhados por todo o Brasil, né, então, às vezes uma pessoa do Espírito Santo liga para o 88 e vai ser atendido por um voluntário lá do Pará, né? Então, não necessariamente vai falar com uma pessoa da mesma cidade ou vai falar do mesmo estado, né? Então, porque o 188 abrange o território nacional. As ligações do 188 são sigilosas, a ligação aparece para a gente como número anônimo, então não são rastreáveis e tem essa importância do sigilo, a pessoa não precisa se identificar se não quiser, né, e isso é um fator muito importante para o CVV, né, trazer essa abertura para a pessoa confiar no voluntário, né, no trabalho do CVV. Bom, um outro canal do CVV, uma outra modalidade, é o chat. O chat, você quer acessar pelo site, que é o www.cvv.org.br. Quando você acessa o site, aparecem as 4 modalidades que eu falei: 188, chat, e-mail e endereços, tá? Então, quando você vai no site, cvv.org.br, vai aparecer lá o quadradinho, chat. É só entrar naquele quadradinho, que já vai ser o horário de atendimento do chat. O CVV,
do 188, o telefone, 24 horas por dia, todos os dias da semana, tá? O chat tem uns horários também, que são horários bem amplos, mas tem lá os horários, e no chat já tem logo um link, você clica naquele link, e aí você já começa a teclar com um voluntário. Então, esse chat é muito interessante, porque existem aquelas pessoas que são tímidas, que têm dificuldade de se expressar, na verdade, não confiam muito na outra pessoa ainda, ou então tem dificuldade de falar em casa, né? Porque às vezes tem muita gente em casa, adolescente, que os adolescentes hoje em dia não gostam de falar em telefone, só gostam de ficar teclando. Então, essa é uma modalidade muito interessante para esse tipo de pessoa, né? Que tecla com muita rapidez e esse é um canal assim, mais discreto, a pessoa se sente mais confortável com essa discrição. Um outro quadradinho que aparece quando você acessa lá o site do CVV é endereços, que são os postos de atendimento. Nos postos de atendimento, a pessoa que necessita desse serviço vai até o posto, pode conversar com o voluntário, a conversa vai ser de forma sigilosa, e nos postos também existem voluntários que atendem o telefone 188, né? Se a pessoa também quiser mandar uma carta para esse endereço desses postos, também pode, desabafando, e aí o voluntário também, no posto, vai responder em forma de carta. Mas, como que você acessa um endereço? Como você sabe se tem algum endereço? Tem algum posto na sua cidade? Você vai lá, entra naquele quadradinho no site, e vai aparecer lá a descrição do serviço, dos postos, tá? E aí tem lá, busca por localidade, pelo estado e pela cidade. E aí você vai procurar Espírito Santo, Colatina. Aí vai ter os endereços com os horários de atendimento. Tem posto que é 24 horas, tem posto que é horário mais reduzido, mas está tudo ali, tá? Então, nesse momento da pandemia, infelizmente, os postos estão fechados, né? E a gente não sabe quando abrem. Mas os voluntários que atendem nos postos, que lá também atendem o 188, estão em casa fazendo o mesmo trabalho do 188, tá? Ao invés de ser presencial, ou então por telefone no posto, está em casa também atendendo, tá bom? E a outra modalidade que aparece lá, mais um quadradinho, é o e-mail. O e-mail é a única modalidade, assim, que em relação ao chat e ao telefone, o e-mail, ele não é um serviço online, né? Então, você clica ali, aí aparece também a mensagem qual é o serviço do e-mail, mas já aparece logo um campo de mensagem. Você deixa a sua mensagem ali, aí você envia. Quando o voluntário receber esse e-mail, o voluntário que trabalha com essa parte, ele vai receber o e-mail e vai, quando ele estiver na sua disponibilidade, no seu trabalho, ele vai responder o seu e-mail e você vai receber de volta. Então, isso não é online. É diferente do chat, que é automático. Você tecla e o voluntário te responde e vai ter aquela conversa na tela. E o e-mail não, você envia a mensagem e aí o voluntário lê o seu e-mail e responde quando ele estiver disponível no serviço. Tá bom? Essas 4 modalidades que eu falei são modalidades em que a pessoa, se tiver a necessidade, se ela precisar do CVV, ela automaticamente entra em contato com o CVV, né? O CVV Comunidade, que é uma outra modalidade, ele é uma área do CVV que atua em locais que têm risco, com vulnerabilidade, com algum acontecimento trágico, então tem muitas pessoas em sofrimento, né? Então necessitam desse apoio presencial. Então eles têm uma série de atividades para fornecer para esse tipo de público, né? Geralmente eles têm grupos, atividades. E um grupo muito importante do CVV Comunidade é o grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio,
que são aquelas pessoas próximas de alguém que cometeu suicídio, e também para aquelas pessoas que tentaram suicídio e que, ainda bem, não tiveram sucesso, né? Então, esse grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, que é o GAS, ele vai fazer esse apoio emocional para esse tipo de pessoas que estão em luto, sofreram perdas, tem sentimento de culpa. Então, ele vai dar esse apoio emocional, fortalecendo a parte emocional da pessoa e criando esse vínculo de apoio, tá? Outras instituições que dão suporte para esse caso de suicídio, né? Para os casos de suicídio, de tentativa, para as pessoas que passam por esse problema. O suicídio, ele é um problema de ordem pública, né? Ele é um problema geral. E as instituições de saúde, elas estão capacitadas para darem apoio, para o socorro, para envolverem essas pessoas que têm esse problema. Então, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, que tem psicólogo, que tem psiquiatra, que pode dar esse suporte para as pessoas, né? O CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que pode indicar locais para onde as pessoas podem ter apoios, tratamentos, né? A emergência do SAMU, que trata de socorrer, né, as pessoas que fazem tentativa ou que realmente se suicidaram. E tem o pronto-socorro e o hospital, que socorre essas pessoas, né, que faz o acolhimento dessas pessoas. As UPAs também, que estão juntos com hospitais e os pronto-socorros, né. Então, existe toda uma rede de apoio pública envolvida na questão do assunto suicídio, tá? Então, todo mundo aí está junto, dando suporte para esse tipo de caso. Tem uma curiosidade que é muito interessante, quando a gente faz alguma busca no Google, e muitas pessoas, quando vão cometer suicídio, elas pesquisam as formas de suicídio, porque as pessoas não, do nada, de repente, vão me matar. Não. Muitas delas ficam alimentando aquele pensamento, né, e vão pesquisando. Muito interessante é que as pessoas geralmente vão no site de busca que é o mais popular, né, de hoje em dia, que é o Google. Então, quando a pessoa escreve lá, suicídio, então, formas de me matar, formas de morrer, quando a pessoa vai fazer essa busca e ela clica lá em buscar, a primeira imagem que vem é do 188, encontre ajuda. Centro de Valorização da Vida, bem grande, assim, encontre ajuda. Centro de Valorização da Vida, 188, chat, site, tá? Que é, assim, a primeira forma de ajuda, assim, né? É um acesso à ajuda. E logo o primeiro site que aparece é do CVV. Então, muitas pessoas pensando, assim, eu já recebi ligações relatando isso, pensando em suicídio, foram lá pesquisar e deram de cara com esse 188. As pessoas, olha, eu liguei para cá porque eu vi isso, que era um apoio emocional, e eu queria saber o que é isso do 188, porque eu estou me sentindo assim. Quer dizer, isso daí, sabe, a tecnologia está ajudando muito a gente, tá fazendo com que o acesso à ajuda chegue a muita gente, né? Isso é muito interessante. Como os postos estão fechados, os voluntários estão em cada um em sua casa, mas trabalhando, né, através da internet, vocês agora estão assistindo essa palestra, né, tem as reuniões pela internet, quer dizer, a internet está, de alguma forma, ajudando uns aos outros, né? Então, em relação à ajuda,
a gente tem que falar mesmo do CVV nessa parte de suicídio, porque é uma associação filantrópica, sem fins lucrativos, oferece tratamento, o atendimento é gratuito, tá? É um apoio emocional, e o principal, assim, é a valorização da vida, né? E a prevenção do suicídio. Como eu já falei, é forma sigilosa, é anônimo, todo o trabalho é realizado por voluntários, desde o atendimento até a direção, e é mantido por doações, né, que é realizada pelos próprios voluntários e pela comunidade em geral, que no site tem até lá um linkzinho, colabore, se a pessoa quiser colaborar, mas é uma instituição filantrópica, de ajuda emocional, né? A principal missão do CVV, como eu já falei, é valorizar a vida. E isso vai muito prevenindo o suicídio, né? O CVV tem uma série de valores, que é disciplina, propósito de vida, mas um grande valor que a gente gosta de citar é a confiança na tendência construtiva da natureza humana. O que é isso? A pessoa, no fundo, ela tem sempre uma esperança de vida, tem sempre uma esperança de que alguma coisa vai acontecer e ela vai sair daquele sofrimento. Tem sempre uma esperança de que vai achar uma solução, alguma coisa vai aparecer e vai tirar ela daquilo ali, né? Então, assim, ela está pensando em se matar, mas ela tem aquela fé dentro dela, aquela força dentro dela, que muitas vezes faz com que ela volte atrás da ideia do suicídio, né? E é nisso que a gente acredita na fé e na esperança de cada um, e cada um pode construir isso, né? E cada um tem dentro de si, basta dar uma ativadinha. Então, eu falei agora das modalidades, como as pessoas podem chegar até o CVV, e do outro lado somos nós, os voluntários, né? E para ser voluntário basta vontade de ajudar, basta ter amor no coração, né? Ter amor para dar, escutativa, querer ajudar mesmo. Então, eu vou passar aqui alguns passos, algumas passo a passo mesmo para vocês, se vocês se interessarem, né, nesse trabalho voluntário, nesse trabalho do bem, de ajuda, isso aqui já vai ajudar vocês um pouquinho a dar uma pensada em casa. Então, vamos lá. Para ser voluntário do CV, você precisa ter mais de 18 anos, tá? Porque precisa ter uma maturidade emocional. Os nossos plantões são de 4 horas, né? 3, mas tem algumas intercorrências, então, disponibilizar 4 horas por semana, tá? Foi aquilo que eu falei, coração aberto, vontade de ajudar, né? Vontade de escutar, agir com compreensão, com amor, com afeto, com fraternidade. Quando você entra como um candidato a voluntário, e aí você participa de um curso para você se tornar efetivo, tá? Não entra direto para atender, não. Passa de um curso, que é realmente na missão, na rede virtual, né? E você se prepara para fazer os atendimentos, tá? Então, se alguém tiver interesse nesse trabalho, nessa missão de amor, né? Nessa missão de ajuda, é só clicar lá no site, o site que eu falei o tempo todo, cvv.org.br, e ir lá, como ser um voluntário, que agora, então, com a pandemia, nós tivemos, assim, muita procura de pessoas precisando de ajuda, né, e muita procura de pessoas querendo ajudar, e isso é muito bom, porque o Brasil é muito grande, então, sempre é melhor ter mais gente ajudando, né? O setembro é o mês do diálogo, da informação sobre o assunto do suicídio, né? Mas isso deveria ser uma ação constante, não somente no mês de setembro, porque o suicídio, ele é presente em todos os meses, né? O suicídio é diário. Então, a gente tem que falar sobre isso todo mês, todo dia, tem que surgir, como o Heraldo mesmo falou, sabe, dividir conversas, ter grupos para falar sobre isso,
E pedir ajuda e dividir o que sente com alguém faz toda a diferença. Se você não tem com quem conversar, ligue para o 188 ou entre no site para saber mais, né? O CVV, além do 88, foi o que eu falei, tem as outras opções, tem a rede social, que a pessoa pode entrar, pesquisar, ver como é o trabalho, se interessar em ser voluntário. Para ser um voluntário, basta você ter o coração aberto. E uma frase que sempre me tocou muito, e ao entrar para o CVV, isso aí foi bem forte, né? Porque a gente fica pensando, será que que isso aí serve para mim? Será que eu estou pronto para fazer isso? Será que eu faço isso? Mas é importante, assim, pensar. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, se essa ideia veio para você, se essa inspiração chegou até você, se a informação chegou até você, é porque você está pronto, né? Então, assim, nada por acaso. Então, hoje a gente pôde passar um pouquinho, representar um pouquinho o CVV em relação ao trabalho, passar o que a gente faz e como que a gente trabalha, a importância, né, da instituição. E a gente gostaria muito que esse time de voluntários crescesse. Então, eu espero que essa nossa palestra, né, tenha tocado com vocês, a ponto de vocês compartilharem essas informações com as outras pessoas e também se interessarem em ser voluntários, né, porque é isso aí, eu acho que vocês estão prontos, e o trabalho está aparecendo aí, tá? A gente chegou até vocês, então é só abraçar essa missão, tá bom? Agora eu quero chamar o Heraldo, né, porque só eu que falo aqui. Opa, falou muito bem, falou e disse, e eu vou chamar o Célio, porque a gente precisa pedir ajuda agora. Então, Célio, estamos aí de volta, né? Só lembrar um pequeno detalhe, que ninguém no CVV é especialista não, tá? Não somos terapeutas, não somos psicólogos, não somos psiquiatras, pode até existir esses profissionais atrás do telefone, mas quem atende o 188 é um voluntário, ok? Com muito amor para atender. Célio, com você. Pois é, Aldo. Obrigado pela... Pois é, acho que qualquer um basta ter uma boa vontade, ter um bom coração, querer ajudar, pensar um pouquinho no próximo, que o trabalho é bem-vindo. E, assim, eu agradeço muito a contribuição de vocês, acredito que possa tocar os corações daqueles que estavam nos acompanhando, e que essa mensagem ela possa se espalhar, aquele companheiro que talvez não pudesse ser um voluntário, mas que possa indicar o CVV para um amigo que pode ser, para uma pessoa que esteja necessitando de um apoio, de um conforto. Então, assim, eu acho que é o momento de unirmos as nossas forças, darmos as mãos em busca de uma causa que a questão do suicídio é uma coisa muito séria, como vocês falaram, é uma coisa é uma situação de segurança pública, não é individual, é uma coisa que mexe com todos, é uma coisa que todos nós temos que nos unirmos para a gente combater esse mal que assola muito a humanidade. Então, assim, Aldo, Cleide, agradeço muito a contribuição de vocês, e eu gostaria de fazer, para encerrarmos, não sei se vocês têm mais alguma coisa a colocar, mas se não tiver, gostaria de encerrar com uma breve prece, só para finalizar. Não, só queria agradecer. Certo, então vamos fazer uma rápida espaço e a oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigada. Nós que agradecemos a contribuição de vocês, e assim que vocês sentirem vontade de falar um pouquinho mais, estamos de porta aberta, é só nos comunicar. O Heraldo já é conhecido da casa, a Cleide, nós estamos conhecendo agora, mas já passa a ser parceira também dos nossos trabalhos. Então, Obrigada. Vamos levar nosso pensamento até o plano espiritual, para agradecer ao Pai pela oportunidade de nos darmos essas palavras de consolo, para ouvir essas palavras de consolo, ouvir que tem pessoas que estão postas a ajudar a quem necessita. Então, basta cada um de nós fazer também a nossa parte, indicarmos aquelas pessoas que necessitam de amparo. Se não pudermos ajudar passando uma palavra amiga, nós que possamos indicar aqueles que possam estar contribuindo. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo, que o Pai esteja conosco, a espiritualidade esteja acompanhando a todos nós, Jesus esteja caminhando conosco, e que possamos todos estar
seguindo a nossa caminhada. Obrigado, mestre. Obrigado por tudo. Esteja conosco hoje para tudo sempre. Amém. Pois é, Heraldo. Muito bem, isso aí. Muito obrigado. Boa noite aí, né? Como vai você? Estamos aí. Na hora que precisar, 188 está lá à disposição de todo mundo, tá ok, gente? E a gente aqui também à disposição de vocês, Célia. Grande abraço. Certo. Quando você Muito obrigada. Uma boa noite aí para todos os internautas, todos aqueles que nos acompanharam. Um abração para você. Eu sou da comissão de acolhimento. Eu sou da comissão de acolhimento dos novos voluntários, hein? Eu quero encontrar um de vocês lá, tá? Beleza. Okay. Eu que recebo. Muito obrigado. Obrigado. Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Bom final de semana a vocês, aqueles que estavam acompanhando. E até mais. Até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana.